Então, já está gravando. Esse curso, né, ele vem numa série, né, que eu dei e sobre esse texto do Agamben, né, e esse curso me levou para... Porque como é um texto do Agamben que tem muitas referências, né, ele me levou para essas referências todas, né, mas eu acho que dessa vez eu acabei, entendeu? Eu acho que a minha próxima optativa não vai ser mais sobre esse texto, né? Depois de vários anos, né? Acho que agora, com esse curso, eu concluo, né? E uma das coisas que para mim foi fundamental foi porque eu tenho muito essa questão de tentar entender qual é, no final das contas, a relação do Agamben com o Lacan, né? E, e aí essa última, é, essa última parte do texto que a gente viu agora, né, que trata sobre a questão das modalidades, né, foi muito esclarecedor, né? Espero conseguir hoje chegar no ponto, né? Acho que a gente vai conseguir. É, deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação de tela, tá? Para a gente retomar lá o texto do Catelinot. Até disse para vocês, né, que da última vez eu estava começando a ver alguns problemas nesse texto, né, e agora, conforme a gente vai avançando, né, esse texto, eu estou vendo novos problemas, né? Quer dizer, continuo considerando um trabalho maravilhoso, né? Mas existem alguns pontos obscuros e eu acho que eu só posso ver esses pontos obscuros exatamente porque eu estou vindo da referência do Agamben, né? É, ok. Eu acho que existem algumas coisas que, então, por um lado, mesmo antes de começar a ler o Catelinot, eu já dizia que havia essa coisa estranha, ou melhor, diferente entre o Lacan e o Agamben, que é esse fato de que o Agamben valoriza muito a categoria do possível, da possibilidade, e o Lacan valoriza muito a categoria do impossível, da impossibilidade, né? Pelo fato do Lacan entender que o real é o impossível, né? Ou seja, que a modalidade do impossível é a modalidade do real, vamos dizer assim, né? Isso que Lacan entende como sendo o real. E que há aí e que há um ponto de interseção entre ambos, que é exatamente a contingência, né? Mas mesmo a contingência, o Agamben demora para chegar na contingência, né? Ou seja, o Agamben só vai chegar na contingência em 1993, né? Até então, ele não tinha falado na contingência, né? Ele tinha falado da possibilidade, e eu diria que, então, a categoria de contingência no Agamben, né? Ela só aparece no texto sobre o Bartleby, né? E eu acho que, ou seja, 1993, né? Ele, mas mesmo depois desse texto, ele volta a falar da possibilidade, por exemplo, mais ou menos na mesma época, ele escreve alguns textos que depois vão ser publicados no Meios Sem Fim, né?
que é de 96, se não me engano, mas que reúne textos publicados nos anos anteriores, né? Portanto, da mesma... E aqui ele volta a insistir na categoria de possibilidade, né? E não na categoria de contingência. Então, eu acho que esse percurso pelo Aristóteles, através do Catelinot, me ajudou a entender que essa confusão entre o possível e o contingente, ela não é uma confusão que está só no Aristóteles, ela é uma confusão que está no próprio Agamben, né? Então, eu acho que quando eu for escrever sobre isso, então eu vou ter que me pronunciar, né? Eu estou fazendo aqui com vocês um primeiro encontro com essas questões, né? Então, eu estou aprendendo sobre isso conforme eu estou dando o curso para vocês, né? Porque é isso, é uma disciplina que eu estou apresentando a minha pesquisa, o que eu estou pesquisando, né? Não é o que eu sei, mas o que eu não sei e estou querendo entender, né? Então, eu vou ter que depois olhar um pouco mais de calma, né? Isso, e também tem Então, enquanto eu... Existe também uma coisa que uma das referências fundamentais do Lacan para essa questão, além do PIR, ou pior, né, que é o Seminário 19, que é um seminário que eu já conheço, há muitos anos e tal, existe a outra referência fundamental, talvez mais fundamental, é o seminário Os Não Todos Erram, que é um seminário que eu não conheço. Eu vou ter que começar a estudar agora, né? Eu falei um pouco, eu trouxe algumas passagens no semestre passado, quando eu falei do Leturdi, de Lalonde e tal, mas que é o seminário, se eu não me engano, o seminário 21, né? Então, eu vou ter que estudar melhor esse seminário do Lacan, né? Então, assim, a gente hoje vai poder ver exatamente esse momento onde as coisas vão se esclarecer um pouco, eu acho, aí no modo como o Lacan e o Agamben leem o Aristóteles, tá? Então, assim, aquela passagem que o Caterino, aquela passagem bem difícil do Lacan, que ainda não está claro para mim totalmente, né? Assim, a gente até terminou com uma pergunta do Bernardo na última vez, que eu não considero respondida e tal. Vou ter que voltar a isso. Essa. Aquela passagem é uma passagem do seminário de 1971. E Os Não Tolos é de 74. Né? 71, 72, e o Não Tolos é 74, 75. Né? Então, o Catelinot, ele insiste muito nessa esterilidade da categoria, da modalidade do possível em Lacan. Né? Que eu, num certo sentido, eu tinha dito isso já antes, dizendo que Lacan não se interessava muito pela categoria do possível, enquanto que essa categoria é a categoria mais fundamental para o Agamben, vindo de uma inspiração muito heideggeriana e tal, onde a categoria do possível é a categoria mais fundamental, né? Embora Heidegger não entenda ali o possível como uma modalidade, embora ele se refira a essa questão das modalidades lá nos Beiträge, né, as contribuições para a filosofia, mas quando isso é apresentado em série de tempo, isso não vem sobre a perspectiva da lógica modal, né? Então,
Enfim, mas de qualquer modo existe isso, que a categoria do possível é uma categoria importante para o Agamben e não é uma categoria, aparentemente não é uma categoria. Eu mesmo disse isso antes da gente ir para o Caterinô, mas agora eu já não estou mais tão seguro disso. Eu teria que rever isso, né? Os argumentos que o Caterino dá aqui para isso são argumentos mais dele do que do Lacan, entendeu? Então vamos ver isso, tá? Mas enfim, para o Caterino há uma esterilidade do possível e dos seus efeitos sobre as outras modalidades. E a posição do Lacan a respeito disso não varia entre 1971 e 1974, né? Entre seminário 19 e seminário 21. Então, a gente viu que o Lacan constrói uma lógica modal fundada sobre o conceito de escrita, né? De escrita formal, né? De escrita lógica, né? Chamei a atenção de vocês disso mesmo antes da gente começar a ler o Capitalino, né? Que o Lacan tem um conceito de escrita e o Aristóteles e o Agamben não, né? Então, nesse processo, né, de construção disso, aconteceu um encontro do Lacan. Boa tarde, Carmen. Teve um encontro do Lacan com a obra de um filósofo finlandês, que é esse Rintikar, né? Que é um filósofo bastante conhecido, que ele publicou também um livro que ficou muito famoso sobre Descartes, né? E, enfim, já na minha graduação já ouviu falar desse cara. E o Rintikar também se interessou muito pela lógica modal de Aristóteles e ele publicou 2 livros que têm a ver com essa lógica modal, né? Que é o Models for Modalities e o Time and Necessity. O Lacan acha que o primeiro livro, o Modelos para Modalidades, o Lacan acha que ele pega uma direção errada, né? E isso é o comentário do Lacan um pouco que guia o Caterino a dizer que a modalidade do possível não interessa ao Lacan, porque nesse livro, Models for Modalities, o Rintikar vai privilegiar exatamente a modalidade do possível. E então ele acha que Lacan não se interessa por esse livro, ou melhor, acha que esse livro é que ele não se interessa. Ele acha que nesse livro o Rintikar ele pega a direção errada, a não ser tomada, né? Mas o Lacan vai se interessar particularmente pelo segundo livro, o Time and Necessity, que é um livro ainda sobre a lógica modal de Aristóteles. E o Lacan considera até mesmo que o Rintikar ele antecipou muito da leitura que o Lacan vai fazer do Aristóteles, né? Isso tudo é nesse seminário Os Não Tolos Erram, tá? Que é um seminário não estabelecido pelo Jacques Lamillard, né? Um seminário ao qual se tem acesso através de edições não autorizadas, né? Então, como o livro do Rintikar saiu em 1973, portanto, imediatamente antes do livro do seminário, né, do Lacan, ele acha que ele foi antecipado pelo Rintikar, né? E esse livro, o Rintikar, ele trata das ambiguidades da terminologia aristotélica na definição das modalidades do possível e do contingente, né? Eu mostrei para vocês da última vez que essa ambiguidade ela está na própria língua grega, né? Então, em muitos momentos, o termo que tecnicamente nós lemos como contingente, e muitas vezes ele é traduzido como possível, né? Então, esse termo enderromenon, muitas vezes, é absolutamente necessário no texto de Aristóteles ele ser traduzido como
possível, né? Então, por exemplo, espero encontrar aqui. Ah, não, já passei. Acho que foi na última vez. Puxa vida. Aqui. Então, enderrômeno, que é o termo que a gente usa para dizer contingente, é um particípio passado do verbo enderromai, que quer dizer, em sentido ativo, tomar algo sobre si, acolher, admitir, aceitar algo. Admitir, crer. No sentido passivo, ser admissível, ser permitido, ser possível. Então, o possível aqui, ele vem da ideia do admissível. Algo que é admissível, que é permitido, é possível. Por isso que você vai traduzir ha-enderhetai, o que é possível. Então, você pode traduzir enderrômenos no dicionário, você encontra possível. Então, essa confusão entre o possível e o contingente era uma confusão que já está dada na própria língua grega, né? Quando eu digo que algo é possível, né, que é admissível, né, quando Aristóteles vai procurar uma palavra para dizer o contingente, ele vai pegar essa palavra, mas que é uma palavra que ao mesmo tempo quer dizer possível. Então já há uma dificuldade no próprio nível da língua grega em diferenciar o possível do admissível. Quer dizer, o possível de natós, né, ele vem de uma outra raiz, né, que é essa dynastai, né? Então tem a ver com ser possível, tem a ver com ser capaz, com o ter a potência de, né? Então eu tenho a potência. Por isso, por exemplo, que quando você fala que o fogo tem a potência de queimar, isso é difícil de dizer, é complicado você dizer que o fogo pode queimar, né? Porque quando você diz o fogo pode queimar, parece que ele pode também não queimar, né? O Aristóteles se dá conta dessas dificuldades, entendeu? Então, essas coisas elas se misturam, né? O possível contingente, porque no próprio nível da língua você tem essa. Porque poder tanto quer dizer ser capaz de, ter a capacidade, ter a faculdade de, mas também quer dizer ser possível. Essas duas coisas são diferentes, mas elas acabam se misturando, e elas acabam se misturando também no Agamben. Elas não se misturam só no Aristóteles,
Elas se misturam no Aristóteles e elas também se misturam no Agamben. É por isso que, num certo sentido, o Lacan ele vai criar um jeito de fazer essas diferenças através do conceito dele de escrita, né? Então, que não tem nada a ver com essa questão do possível, do poder, né? Então, só para lembrar isso que a gente viu aqui da última vez, né? Então, o Rintiká é um autor que trata exatamente dessa ambiguidade da terminologia aristotélica e que tenta resolver essa ambiguidade, né? Sobretudo na definição das modalidades do possível e do contingente, né? E aí ele vai dizer, a gente já viu isso antes, que existem duas noções da possibilidade, né? Antoni Assoulé também já fala sobre isso, né? Então, ele chama atenção que o Aristóteles ele tinha a tentação de dizer que possível e impossível eram contraditórios. Então, por exemplo, ele cita uma passagem De Interpretazione, onde o Aristóteles diz que algo é possível se não é impossível. Né? Se não é impossível, é possível. E aí, desse ponto de vista, né, ele cria um primeiro quadro, né, que é esse aqui, onde o possível ele tanto pega uma parte do necessário quanto uma parte do contingente, que seria esse possível que não P. Né? Então, a gente já viu isso, né? Por exemplo, quando eu digo que o fogo tem a potência de queimar, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que o fogo necessariamente vai queimar, porque isso faz parte da essência dele. Então, há uma certa, aqui um ponto de interseção entre o possível e o necessário. Só que o possível não é só o necessário, o possível também é o contingente. O possível é também o que é possível não, né? Que é exatamente o único ponto que interessa ao Agamben. Ou seja, esse ponto do possível que corresponde ao necessário não interessa ao Agamben. Ele, aliás, nem aborda essa dimensão, como se ela nem existisse. Né? Então, o Ritchkai, ele faz um primeiro quadro, que é esse, olha, o possível é tudo que não é o impossível, mas ele inclui tanto necessário, eu vou colocar aqui, quanto o contingente. Não? Ele é uma parte é o necessário e uma parte é o contingente. O Rintiká lembra que no discurso ordinário, dizer que algo é possível serve frequentemente para indicar que algo não é necessário. Né? Quando eu digo que algo é possível, no discurso senso comum, vamos dizer assim, isso tende a dizer que o possível é diferente do necessário. Aristóteles compreende essa implicação. Para ele, se uma coisa pode ser, ela também pode não ser. Então, você tem esse primeiro possível aqui, que engloba o necessário e o contingente, mas já você tem esse segundo possível, né, que é diferente do necessário e que engloba o contingente. Então, Aristóteles se dá conta disso, ele cita essa passagem De Interpretazione para justificar isso. Então, nesse primeiro diagrama aqui, o necessário que P partilha com o possível que P uma certa área lógica. Essa área aqui, né? Tá? Mas ele se encontra em um segundo diagrama que dá conta da segunda posição de Aristóteles sobre o possível, radicalmente distinto. Então, ele faz um segundo diagrama, não? Que é esse aqui, que é diferente desse primeiro. Esse primeiro, ele entende o possível como englobando tanto o necessário quanto o contingente. Se uma coisa é possível, ela tanto pode ser necessária
quanto pode ser contingente. Nesse primeiro diagrama. No segundo, o possível, ele aparece aqui como entre o possível é o que não é nem necessário, nem impossível. Então, ele coloca aqui, necessário que P é a mesma coisa que impossível que não P. Assim como impossível que P é a mesma coisa que necessário que não P. E aí, no meio, ele tem o possível que P, possível que não P. No primeiro esquema, o possível compreende algo do necessário. No segundo, a possibilidade e a necessidade são incompatíveis. Para Hintikar, Aristóteles não se dá conta imediatamente da incompatibilidade dessas duas noções de possível. Ele sabe que o nó do problema reside na relação da possibilidade com a necessidade. Ele é, então, conduzido a distinguir dois sentidos do possível. Um satisfaz as exigências do primeiro diagrama, o outro, as exigências do segundo. Hintikar observa que Aristóteles não se preocupa em distingui-los, porque ele acha que é lógico fazer essa distinção, ou seja, que todo mundo vai saber diferenciar uma coisa da outra. Ele não se dá conta da necessidade de fazer isso. O primeiro diagrama diz respeito ao que Hintikar chama de possível em sentido próprio. O segundo diz respeito ao que ele decide chamar de a contingência. Então, o possível do primeiro diagrama é o possível em sentido próprio, pelo menos o Hintikar chama esse possível de possível em sentido próprio, e o segundo diagrama, o possível é o contingente. Ora, é só esse possível aqui que interessa ao Agamben. O do primeiro diagrama não interessa ao Agamben. Ele nem se refere a ele. Porque o possível que interessa ao Agamben, que ele acha que é o único, é o possível que tanto é possível que sim, quanto possível que não. Então, o primeiro diagrama diz respeito ao que Hintikar chama de possível em sentido próprio. O segundo diz respeito ao que ele decide chamar de a contingência. A possibilidade em sentido próprio estaria, portanto, em contradição com o impossível. E, sobretudo, compreenderia, ao mesmo tempo, o que seria necessário e o que não seria impossível. Ou seja, o contingente. Está vendo? O que não é impossível é o possível, mas isso engloba tanto o necessário quanto o possível que não, o contingente. A contingência excluiria ao mesmo tempo o necessário e o impossível. Algo possível, em sentido próprio, se e somente se não é impossível. Algo é contingente se isso pode ser ou não ser, sem que nenhuma necessidade o faça ser e nenhuma impossibilidade o impeça de ser. Então, é por isso, num certo sentido, o Agamben, ele sente isso, e é por isso que no livro, no texto que ele escreve sobre o Bartleby, ele já não vai falar mais do possível, pelo menos no título, né? Ele vai falar da contingência. Né? Então, ele vai, num certo sentido, o próprio Agamben, ele vai sentindo essa necessidade, e é por isso que no texto do Bartleby, publicado 3 anos depois da conferência sobre Lacan, ele vai falar de contingência, porque, na verdade, o possível que interessa para o Agamben é o possível... É o possível enquanto contingente. O exemplo, a madeira pode ser cortada ou não ser cortada, só ilustraria a contingência, porque a contingência seria, de algum modo, enquadrada pela necessidade
e pela impossibilidade, ou seja, não é nem necessário, nem impossível. O exemplo, o fogo tem a potência de queimar, ilustraria o que o Rintikar usa de possibilidade em sentido próprio. E aí é interessante que o Agamben nem faça referência a esse exemplo. Né? Por quê? Porque o que ele vai privilegiar? Ele vai privilegiar aquela frase que diz que toda potência é ao mesmo tempo impotência do mesmo em relação ao mesmo. Ora, isso não é válido sobre a potência de queimar do fogo. Porque o fogo, ele não tem a potência de não queimar. Ele só tem a potência de queimar. Então, essa potência do fogo, ela é um possível que é ao mesmo tempo necessário. Então, a potência do fogo de queimar é essa coincidência entre o possível e o necessário. A potência da madeira de ser cortada e de não ser cortada, ela é a constituição de um possível que é, ao mesmo tempo, a dinamia, ou seja, a possibilidade de não, que exclui ela tanto do necessário quanto do impossível. O que pode ser e pode não ser, não é nem necessário, nem impossível. Né? Então, é essa aqui que interessa ao Agamben, mas não só é o que interessa a ele. Para ele, é como se só existisse isso. E ao perceber isso, que eu acho que ele se vê forçado a falar, na leitura que ele faz do Bartleby, de contingência. Então, assim, não é Bartleby ou da possibilidade, mas é Bartleby ou da contingência. Ou seja, do que pode ser, mas também não ser. Rintikar entende que o termo possibilidade, quando empregado em sentido próprio, recobre uma multiplicidade de aplicações. Como mostra o primeiro diagrama, às vezes é a necessidade. Às vezes, o que é possível no sentido de contingente, possível que não P. Tá vendo? O possível aqui é tanto necessário que P, quanto possível que não P, ou seja, contingente. O segundo diagrama isola a contingência como tal. Né? Então, o segundo diagrama, aqui é que estaria a contingência. Eu vou salvar isso como PDF, tá? Hoje, quando terminar aqui, e vou colocar lá esse documento aqui, que tem tudo, eu vou colocar lá no Google Classroom, tá? Então, tá vendo? Aqui a contingência, ela não tem nada em comum, nem com o necessário, nem com o impossível, tá? Então, isso aqui que está aparecendo como não impossível que P é exatamente o que nesse aqui aparece como possível que P. Né? Essa dificuldade é, no entanto, percebida pelo próprio Aristóteles quando ele define a contingência como tal. Ora, a gente já viu isso aqui, vocês vão ver, né? É uma passagem que está nos primeiros analíticos e que o Agamben cita lá no Bartleby. Né? Ele cita exatamente porque lá no Bartleby ele está querendo falar da contingência. O Aristóteles diz assim: por ser contingente ou por contingente, eu entendo o que não é necessário e que se pode supor existir sem que haja impossibilidade quanto a isso. Nós podemos, com efeito, em sentido equívoco, dizer do necessário que ele é contingente, endercômeno. Ele está querendo dizer,
se vocês forem procurar nas traduções, não vai aparecer contingente aqui, vai aparecer possível. Né? Por quê? Porque esse é um dos sentidos da palavra enderromenon. Tá? Então, quando ele diz, podemos com efeito, em sentido equívoco, dizer do necessário que ele é possível, ele usa o termo enderromenon para dizer possível, provando que esses dois termos, eles são, um pode ser substituído pelo outro, mas que o contingente, no sentido próprio, responde à nossa definição, essa que ele acabou de dar. Por ser contingente, por contingente eu entendo que não é necessário e que se pode supor existir sem que haja impossibilidade quanto a isso. Ou seja, o que não é nem necessário, nem impossível. Ora, se vocês lembrarem, eu já tinha trazido essa passagem quando eu estava dando as aulas sobre o Bartleby. Como é que o Agamben traduz essa palavra? Aqui, ó. Defino como ser contingente, endergestai, e o contingente, to enderhomeno, como aquilo que, não sendo necessário, me ontos anancaion, podemos supor existir, tetentos de riparquem. Desculpe, vou retomar. Defino como ser contingente e o contingente aquilo que, não sendo necessário, podemos supor existir e não haverá, através disso, nenhuma impossibilidade. Como é que o Agamben traduz? Ele diz... Ah, meu Deus, eu acho que eu estou misturando. Não, está certo. Digo poder advir também o contingente, do qual, posto que não sendo necessário, exista, nada haverá para ele de potente não ser. Então, o Agamben traduz esse adínaton não como impossível, mas como potente não ser, lembra? Ou seja, ele não entende que se trata aqui, o Agamben não entende, quando ele faz isso, que se trata aqui da impossibilidade. Eu chamei a atenção de vocês, quando eu estava abordando isso, essa leitura que o Agamben faz, que todos os tradutores traduzem isso por impossível, menos o Agamben e o Heidegger. Então, num certo sentido, é o Heidegger que é o culpado por desviar o Agamben. Por quê? Porque eles acham, o Heidegger diz isso primeiro, e depois o Agamben diz isso, seguindo o Heidegger, que os tradutores, os comentadores, entendem que o Aristóteles está dizendo aqui é óbvio, que é dizer que o que é possível é o que não é impossível. Mas, na verdade, o que Aristóteles está dizendo aqui não é que o que é possível é o que não é impossível, ou que o contingente é o que não é impossível. Ele está dizendo que o possível enquanto contingente não é nem necessário, nem impossível. É aquilo que exclui tanto a necessidade quanto a impossibilidade. Né? E a mesma coisa... vocês veem esse uden estai adinaton, isso que o Aristóteles diz aqui do contingente, to enderhomenon, é a mesma coisa que ele diz lá na metafísica sobre o possível. É a mesma frase. Então, aqui, quando ele está falando sobre o possível, ele está falando sobre o possível no sentido de contingente. E nos dois casos, o Agamben
ele vai traduzir esse adínaton não por impossível, mas por potente não ser. Tá? Desculpa. Então, há uma negação do Agamben nesse primeiro momento da própria lógica modal, ou seja, do próprio modo como esse possível e esse contingente se definem, esse possível que é o contingente se define por exclusão em relação aos outros modos que são o necessário e o impossível. Assim, é como se não existisse para o Agamben um lugar para o impossível. Só existisse para ele um lugar para esse potente não ser, para essa potência de não, entende? E, na verdade, essa potência de não, ela é aquilo que caracteriza o contingente. Né? Então, estou trazendo aqui para vocês que essa passagem que o Catelino cita dos primeiros analíticos, em que Aristóteles define o contingente e define o possível que pode ser entendido como necessário, é também a passagem que o Agamben cita, só que ele traduz de modo totalmente diferente. Sim. Cláudio, então, Sim. me diz se a gente pode fazer essa leitura. Aquilo que o Lacan vai falar, então, no seminário 17, sobre como, de certa forma, a impotência oculta ou cobre a impossibilidade, e a tarefa da análise é justamente mostrar que, né, por trás, né, daquilo que aparece para o sujeito como impotência subjetiva, há uma impossibilidade objetiva. O Agamben leria isso de outra forma, ou seja, dizendo que onde o Lacan vê uma impossibilidade objetiva, o que há seria uma potência de não. Eu não acho que o que o Agamben chama de potência de não seja a mesma coisa que o Lacan chama de impotência. Eu acho que no Agamben não existe nem o impossível, nem a impotência no sentido do Lacan. Porque para o Agamben, a potência de não é uma potência. Ela não é uma impotência, entende? Isso é que, embora às vezes ele fale de impotência, mas ele fala de impotência porque o próprio Aristóteles fala. Né? Quando Aristóteles diz naquela passagem que toda dinamis é uma adinamia do mesmo em relação ao mesmo, ali, impotência, embora seja uma tradução literal do grego, adinamia, que é o correspondente do a, é potência. Então, é exatamente a mesma palavra. Só que o que ele o Agamben vai mostrar, e com razão, que ali onde o Aristóteles está falando de adinamia, ele está querendo falar em potência de não. Tá? Por quê? Agamben está certo nisso. O Agamben está chamando atenção aqui para alguma coisa que o Lacan não interessa muito ao Lacan. Pelo menos, até agora eu não consegui localizar isso no Lacan. Né? Potência de não. Por quê? Porque toda potência de fazer é também uma potência de não fazer. Então, a dinamia aqui quer dizer impotência no sentido de potência de não.
Quando o Lacan fala de impotência, ele não está falando de potência de não. Tá? Ele está falando de não poder. E não de poder não. Né? Isso é... Potência de não é poder não. Em Agamben, a impotência nunca é não poder. Né? A impotência é sempre potência de não, é sempre poder não. No Lacan, a impotência é não poder. Não ser capaz. Para o Agamben é ter a capacidade de não, ter o poder de não. Então, o que o Lacan vai mostrar? Que esse não poder, esse não ser capaz, ou não se sentir capaz, ele vem para o sujeito esconder o encontro dele com uma impossibilidade, com um impossível, que é o real. Né? Então, isso aqui é o modo subjetivo como o sujeito experimenta o real, o impossível. Cláudio. Oi. Mas agora eu me confundi. No seminário 19, naquela passagem que você mostrou pra gente, ele trata o impossível, ele usa para descrever o impossível a expressão não. Alô? Bernardo? Não poder e a Não, peraí, impotência ele falhou, usa repete. poder, não poder. Lá no seminário 19, naquela passagem que você mandou pra gente, o Lacan chama o impossível de não poder e a impotência de poder não poder, né? Poder, Então, ok, mas quando ele chama lá o impossível de não poder, ele está falando isso porque ele está fazendo uma citação do Aristóteles. Ele está falando assim, aquilo de que não podemos existir sem. Então ele pega essa formulação do Aristóteles ali e lê isso como um impossível. E aí, para fazer a diferença entre isso e entre o impossível e a impotência, ele vai colocar a impotência como um poder não poder. Não é isso? isso, justamente. Né? Então, assim, quando ele fala ali de não poder, ele não está expressando o modo como ele formularia o impossível. Né? Ele tá formulando, ele está pegando isso a partir da formulação do Aristóteles. Ele está descrevendo como é que isso aparece no Aristóteles, tá? Mas assim, poder não poder, eu acho ótimo essa definição de impotência, né? Que é a capacidade que o sujeito tem de não poder fazer algo, né? Agora, então, poder não poder seria isso que eu estou chamando aqui de não poder. Né? Esse não poder está aparecendo nos dois casos, está vendo? Agora, quando ele escreve não poder aqui para o impossível, é no sentido de não ser possível. Eu tenho que ler assim, entendeu? Por que eu tenho que ler assim? Porque é uma citação do primeiro sentido. O que ele está querendo mostrar lá? Ele está querendo mostrar aqui Aristóteles. Ao
ao definir o necessário, faz recurso ao impossível. Quando ele diz necessário é aquilo sem o que não podemos, olha o não poder aqui, viver. Esse não poder aqui não é a impotência, é a impossibilidade. Não podemos... Espera lá, o Ângelo, é melhor você falar, porque eu tô confuso aqui. Você sobe aí, escreve, e aí eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Mas poder não poder, acho que é distinto de poder não, talvez, não? Sim, porque poder não poder é impotência, que é como o Lacan define a potência. E poder não é o que o Agamben define como sendo a posição do Bartleby, que para ele não é uma impotência, é uma potência. Poder não é uma potência. Porque o poder não poder, em algum momento, incorre em um não poder. E o poder não, acho que é mais uma possibilidade. Poder não ser isso. Poder não poder continua sendo, em alguma medida, algo que ainda é um não poder. Não um poder não. Eu veria por aí, Anjo. Eu tendo a pensar assim, tá? Então, entende, Bernardo? Então, assim, eu acho que a gente tem que nuançar, porque eu acho que também o Agamben está introduzindo uma coisa com essa questão do poder não, que é nova mesmo em relação ao Lacan. Isso que é a grande novidade dele. Eu acho que isso é uma coisa que ele viu bem no Aristóteles, que, por exemplo, o Caterino não viu, que o Lacan não viu, que meio que ninguém viu antes, né? Quer dizer, o poder não... Tá aí, vamos lá. Isso que, acho que aí agora a gente pega, isso que o Agamben chama de poder não, é o que o Lacan vai pensar como sendo a contingência. E é por isso que é na contingência que o Agamben e o Lacan vão se encontrar. Não? Embora o Lacan vá pensar isso a partir da questão da escrita, de um conceito de escrita que é o conceito de escrita dele. Né? Então, o poder não está mais, para mim, próximo da contingência do que da impotência. Né? O poder não do Agamben está mais próximo da contingência do Lacan do que da impotência do Lacan, se eu puder me exprimir assim. Tá? Mas vamos avançar um pouquinho mais para ver se... Podemos seguir, Bernardo? Podemos sim. Estou anotando aqui para dar umas complementadas, mudar algumas coisinhas no trabalho, botar coisas novas, mas tá ótimo. Obrigado. Tá. Bom, como já são 3h06, eu vou fazer então, aproveitar e fazer um intervalo. Ok? Beleza.